Rabisco. 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 Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, Rabisco Podcast, começando. E aí, Tom, e aí, Dinho? Oi, Bia, oi, Dinho. Oi, Bia, tudo bem? E aí, como Tudo vocês bom? estão? Fala, pessoal. Tamo aqui, hein? Como é que segue a semana? Como vamos? É uma semana recheada aí de coisas, né? Acontecendo, que aconteceram também. Mas o que você tem pra nos provocar hoje, Bia? Então, eu tava aqui provocando Dinho e Tom e vou lançar essa reflexão, na verdade, essa provocação pra gente pensar junto um pouquinho. Eu venho pensando muito, até pela própria condição de trabalho do dia a dia, o quanto a gente não percebe, quando a gente está trabalhando com cultura, a gente está mais conectado a essas questões. Mas no dia a dia, é interessante a gente pensar o quanto a política influencia ou não o campo cultural, né? E o quanto a condição política também é uma resposta de uma condição social, cultural, educacional e tudo mais, né? É uma questão, um nó e um conflito, né? Queria começar perguntando para vocês, assim, como é que vocês veem, quanto a política influencia no campo cultural brasileiro, olhando para o contexto brasileiro, né? Olha, eu gosto muito, sempre quando eu gosto de pensar sobre esse assunto, eu gosto de lembrar o quanto a cultura salvou, preservou as pessoas na época da ditadura militar, né? Que era uma falta de total democracia, né? Que o nosso país vivenciou, que hoje em dia querem negar, né? de que isso não aconteceu, que era um regime militar, mas não, era uma ditadura. E o quanto isso influenciou os jovens e as pessoas que faziam cultura naquela época, né? Desde Zé Celso, né? Com seu teatro oficina, a Tropicália, que nasceu ali com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, né? E tantos outros que fizeram disso um movimento de resistência, né? Um movimento para poder fazer com que as pessoas que elas conseguissem pensar, né? Criticar aquele regime, né? E tentar. Muitos pagaram com suas vidas, né? Muitos foram exilados, mas fizeram história, né, no nosso país, né? Porque você teve vozes, principalmente na música, né? Que acabaram embalando e contando essa história, né? Como Gal, como Elis, Regina, né? Enfim, tantos outros que fizeram foram porta-voz dessa geração e dessa resistência cultural, né, para poder fazer com que as pessoas não desistissem do nosso país, né? E eu acho que, por exemplo, nós que nascemos né, e crescemos nos anos 80, a gente herdou muito isso, né? E aí você vê um Renato Russo da vida, né? Artistas que herdaram, que cresceram nesse meio, né? Mas que eram filhos dos pais que lutaram e resistiram para poder ver o país de novo livre, muito imbuídos, né? Politicamente, e aí você vê a obra desses caras, tudo é política, né? Outro dia uma pessoa ficou decepcionadíssima com o Chico César num post no Twitter, porque achou que o Chico César estava
Poxa, Chico, eu gostava tanto das suas músicas, mas agora você fala que você é de esquerda, né? Sabe? E aí o Chico, você, então, querido, você não entendeu nada das minhas, né? Então, assim, eu acho que não tem como a gente não ser influenciado pelos momentos políticos que a gente vive no nosso país, na nossa jornada, porque eu não acredito em arte sem política. Não consigo. Acho que tudo que a gente faz, por mais afetivo e amoroso que seja, ele sempre tá implícito ou explícito um ato político. Né? O nosso corpo é político, o nosso pensamento é político, né? Tudo que a gente acaba fazendo é político, né? Então, acho até legal essa ideia de desmistificar, né, a política. Quando eu estava ainda dando aula, quando eu ia dar aula de sociedade, cultura, e às vezes a gente começava a falar sobre política, sobre a estrutura política, para poder discutir alguma coisa, entendendo a estrutura, onde é que a gente está discutindo, né? E era muito comum a conversa de, mas é muito chato falar disso. Falei, não, se você não gosta de política, nem levanta da cama, porque sua relação com o mundo ela é política o tempo todo. Né? O que você fala, o que você deixa de falar, como você se comporta, tudo isso é parte da relação política, né, dentro de uma sociedade. E essa coisa de que política não se discute, como futebol não se discute, como religião não se discute, na verdade, tira a possibilidade da gente refletir conjuntamente sobre aquilo. Porque é melhor não se fala sobre nada, né? De dialogar, né? De criar um caminho do diálogo, né? Construir o diálogo, né? Eu acho muito importante, para além da reflexão, de pensar na nossa prática. Eu fiquei pensando esses dias, eu entrei nesse tema, fiquei pensando esses dias sobre, por exemplo, como a gestão política em âmbito federal da cultura está toda travada, né? Está tudo travado, não se faz, não se realiza, porque o sistema está travado, principalmente em ano eleitoral, né? Independente de outras coisas que a gente pode analisar. Mas eu fiquei pensando sobre a hora que a gente vai escolher o governador lá em outubro, o presidente, o senador, vamos pegar o presidente, né? Ou o governador. Quem, na verdade, na hora de escolher, mais do que as paixões, coloca na mesa o plano de governo. Eu fico pensando assim, quantos de nós senta na frente do computador, a gente procura tanta bobagem no computador inteiro, né? Senta na frente do computador ou na tela do celular e procura qual é o plano de governo do seu candidato. No nosso caso, na área cultural, quem de nós abre esse plano de governo e procura qual é o plano da cultura? Para além das paixões, porque a gente vive um momento de grandes paixões, seja para a esquerda ou para a direita. Tanto é que a gente está vendo esses extremismos, essa coisa louca de pronto a matar ou morrer, né, que as pessoas têm falado agora. Isso tem muito a ver com esse lugar da paixão, né, entre outras coisas que a gente pode analisar desse comportamento. Mas, e aí? O que eu analisei de verdade? Né? Quanto à construção da nossa prática política parte também da tomada de consciência do processo político, né? O que é que eu estou defendendo? Eu estou defendendo com base em quê? Quem são essas pessoas? Qual é o histórico delas? O que elas já fizeram? O que elas deixaram de fazer? Né? Procurar, a gente pesquisa aí a fofoca do cara da novela das 9. Por que a gente não pesquisa aquilo que vai modificar a nossa vida? Por que a gente acha que na hora de votar no vereador pode ser qualquer um? Fala aí, você vai votar em quem? Dá um número pra mim. Né? Eu sempre comentava assim, o vereador ele é como se fosse o síndico do seu prédio, é o primeiro que vai impactar. Né? Ele tem uma importância muito grande na sua relação cotidiana, com o seu espaço, com o seu bairro, com a sua rua, né? Com aquele lugar de convívio. Eu preciso saber quem é esse cara. Eu preciso escolher conscientemente esse cara. Né? Eu preciso entender a estrutura. Isso que você está falando do contexto da ditadura, eu acho que vem muito daí,
a desestruturação total do ensino, principalmente da sociologia. E aí a cultura cumpre muito bem esse papel. Eu aprendi muito mais sobre história e sociologia com esses artistas que você falou, os músicos, a arte deles, do que dentro da sala de aula. Salvo os professores que quebravam completamente a relação com os currículos impostos. Né? Porque nós que viemos aí no final da década de 70, 80, a gente pegou o resquício desse sistema, né? Que eles impuseram, que permaneceu e algumas coisas permanecem até hoje. E essa falta de percepção, né, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, o que é o poder executivo, como eles se relacionam, isso é base para a gente não sair falando bobagem de querer, inclusive, a derrubada dos poderes, né, dizendo que o que a gente está querendo é democrático, é liberdade de expressão, né? Usando esses conceitos chaves que as pessoas também perderam a referência do que é, né? Você, Dinho? Pensando na ditadura, uma das grandes referências que eu tenho nesse livro é Geraldo Vandré. A gente teve altos estudos, né, sobre, né, a música dele, da poesia que ele usava justamente com palavras lindas, de uma forma completamente metafórica, mas explicitamente e implicitamente para retratar o que estava acontecendo, para retratar a brutalidade, para retratar a violência, para retratar toda a depressão que eles estavam passando através das letras, para não falar, para não dizer que não falei de flores. Grande clássico. Pra mim sempre me remete a essa época da ditadura. Não tô bem entendido por ela, mas eu falei dos anos 80, passei por todo o pós-ditadura, todo o momento pós-repressão, pós-ditadura, eu vivi aí. Me lembro com clareza tudo que era falado na escola, tudo que era explicado, sabe? Principalmente por esses professores que se sentiam mais reprimidos, viveram aquilo e se sentiam na obrigação de explicar o que foi passado, o que aconteceu. Você sabe que eu tive uma época que eu convivi muitas vezes, não é muito, com o Vandré e com as pessoas que conviveram com o Vandré naquela época, da década de 60. E é uma figura muito, não vou dizer que é muito interessante, é uma figura muito curiosa, né, o Vandré, até bastante complicada de entender, né, pelas últimas raríssimas aparições dele, que na verdade mostraram absolutamente o contrário daquilo que a gente sonhava com ele, né, quando ele recentemente andou. Não sei quem lembra exatamente o que aconteceu. Eu sei que ele parou, não sei se estava cantando, né? E alguém se manifestou politicamente e ele fez um discurso contra a manifestação da plateia. É uma figura bastante curiosa, eu diria. Não sei se hoje acho que tem muita gente que era apaixonada por ele naquela época que hoje tem alguns pés atrás. Aí qual é a pauta? Não, pois é, eu acho super interessante isso que eu estou falando. Mas acho que a gente precisa ficar mesmo atento, né, a essa importância que a política acaba trazendo para a nossa cultura, né. Eu acho que a gente... alguém já falou que o artista, ele, principalmente o ator ou a atriz, eu acho que também os músicos, né, precisam refletir a sua época, né, falar da sua época. Eu acho que o cenário político ele acaba alimentando muito isso, né? Como que a gente se comporta, né? Como são as nossas escolhas, né? E como são a nossa diversidade, né? Como seres humanos, né? Então acho que tudo isso acaba contribuindo para o nosso conviver em sociedade, né? Porque política é isso, né? Você ajudar a organizar e garantir
direitos e deveres, né, de uma sociedade. Eu acho que a cultura ela ajuda a azeitar tudo isso, né? Uma pergunta. Você acha que os artistas, qual que é o papel deles dentro da política? Eles precisam tomar uma posição, tomar um partido, levantar alguma coisa politicamente? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei, estava falando na minha primeira fala, né? Eu acho que tudo que a gente faz é um ato político, né? Então, essa coisa de tentar se isentar, né, de uma discussão política ou principalmente um posicionamento político é um erro que o artista comete, né? Por exemplo, recentemente um artista muito querido meu estava fazendo um show e o público começou a fazer fora, né, ao presidente atual da República e ele não quis se posicionar, quis que as pessoas parassem de falar e que continuasse o show, né? Sendo que, assim, a gente sabe qual é o posicionamento político dele. E era a favor, inclusive, daqueles que estavam bradando fora, 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 entendeu? Mas não dá mais pra gente ter... Acho que 2022, nem sabonete dá pra ser meu. Entendeu? Não dá. Porque a gente não tá falando de uma rixa ou de algo que a gente, sei lá, simplesmente possa passar em branco, né? A gente está falando de um governo que não se posicionou e não ajudou a população a lutar contra uma pandemia que estava acontecendo mundialmente. Exemplos não faltaram. Sabe que eu acho? Que, por exemplo, vou pegar esse exemplo que você deu. Uma coisa é a pessoa se posicionar ou não se posicionar. E aí eu acho que, por mais que a gente possa entender, a gente entende o campo da arte como um campo de luta política, existe também uma questão de uma escolha pessoal, né? Porque não é simplesmente um posicionamento, é uma imagem e um posicionamento. A gente tem aí, historicamente, Marília Pêra, quando apoiou o Collor, se arrependeu profundamente. Tem gente que não se posiciona porque não quer ter a sua imagem aliada nem a um nem a outro, mesmo que seja apaixonado por um deles. E eu acho que isso é uma escolha e que precisa ser respeitada. A arte, ela é política no seu fazer, mas ela não precisa, essa é a minha opinião, ela não precisa necessariamente da bandeira. Outra coisa é eu querer que as pessoas não se manifestem. Aí é um erro que eu acho mais grave. Porque se eu estou numa apresentação pública e aquelas pessoas se manifestam, é a opinião delas e é um momento da arte. É um momento que a própria arte suscitou essa resposta. Então, aí eu acho que é interessante, assim, o exercício é respeitar aquilo que é o desejo daquela maioria que está ali. É muito difícil, porque é muito tênue tudo isso. Então, assim, eu, na minha opinião, não acho que ninguém precise vestir camisa e levantar bandeira. Eu acho muito interessante alguns que fazem. Mas eu acho que o próprio fazer artístico é um ato político. Quando esse fazer artístico faz com que, por exemplo, um ator, vou pegar um ator como exemplo, meu cachorro. Pipa quer dar sua opinião. O Dior que lá. É o Dior. Então, por exemplo, e quando esse artista, por exemplo, não aceita um papel determinado, porque aquilo ali vai contra aquilo. Aí está um ato político. Eu não preciso necessariamente falar que eu voto nesse ou naquele, apoio isso ou apoio aquilo. Porque a gente tem na história muita gente que se deu muito mal fazendo isso. Como a gente tem muita gente que firme na sua postura e vai e tudo bem. Eu acho que esse lugar do respeito à postura do outro, quando essa postura ela não é a violência, ou seja, pode simplesmente ser
eu tenho minha opinião política, meu posicionamento político, mas isso não diz respeito. Esse lugar não diz respeito a esse espaço da arte que eu quero ocupar. Aí eu acho que é algo a ser respeitado. Eu só não posso, na minha opinião, deixar com que esse artista passe por cima da opinião do outro. Mas, com relação à postura dele, eu não acho que não, assim, que a gente tem que, porque aí eu acho que é impositivo. A gente está se aproximando demais desse lugar radical em que eu te coloco contra a parede para você me dizer se você é vermelho ou verde e amarelo. Né? E quando, na verdade, você vai dizer isso a hora que você quiser, ou pelos seus atos, ou pela tua fala, ou pelas suas escolhas. Tem muitas formas de dizer isso, né? Eu acho que o problema é mesmo você querer barrar a manifestação do outro, né? Até porque é a sua arte que gerou aquilo, né? Exatamente, porque de alguma forma aquilo que você está fazendo, né, entregando para o público, provocou o público de alguma forma, né, para se manifestar, né? Mas eu concordo com você, eu acho que esse respeito precisa haver, mas acho que essa divisão do joio e do trigo precisa também haver, porque você não pode querer, tipo, num show, sei lá, numa manifestação artística, barrar aquilo que o seu público tá sentindo através daquilo que você está entregando, né? E é um lugar comum a isso. Eu podia estar lá no show gritando lindo, linda, né? Eu posso estar gritando, fora fulano, porque a própria condição daquela experiência está me levando a essa resposta. Verdade. Exatamente. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar muito bem. Aquilo que Bia falou, acho que a gente precisa realmente pesquisar, né, continuar de olho, né, porque assim, a gente está entrando no nosso realmente momento eleitoral, né, onde as nossas decisões e a nossa vontade, o nosso querer, a gente vai poder depositar dentro de uma urna, né, através do nosso voto. E acho que isso é tão sagrado, porque a gente demorou tanto para conquistar, e aqui eu falo, nós, né, assim, mulheres, gente preta, né, assim, antigamente, bem antigamente, ou não tão antigamente assim, só homens brancos de posse que votavam. Então, assim, o direito ao voto foi um direito muito suado para conquistar, né? Então, não dá pra gente desperdiçar, né? Enquanto a gente tem que desconstruir esses valores que permanecem ainda na nossa sociedade, de uma elite branca, né? De uma como a gente tem que realmente trazer a pauta e ir aprendendo a ver, né? Porque isso é uma questão de um aprendizado também do olhar, né? De perceber como isso está impresso na sociedade, né? Eu levo para alguns comentários básicos, como tem o vídeo. Por que agora quase todo o filme tem que ter um personagem gay? Por que uma novela tem que ter um personagem gay? Por que tem que ter um trans? Nunca ouvi falar de trans, agora tem trans em tudo que é lugar. Sabe, eu ouço esse tipo de coisa e pensando, poxa, pelo amor de Deus, todas as pessoas sempre existiram. Agora elas estão ganhando espaço, elas estão lutando por isso, por uma luta que já vem... ganhando nome, né? Exatamente. E você está achando ruim isso. Você está achando ruim isso, né? Você está criticando justamente as pessoas estarem ganhando seus espaços. Eu sempre vejo essas discussões em posts e tal. Eles falam que a turma da lacração chegou, o mimimi começou, coisas assim, para tentar menosprezar as vitórias, as conquistas e as lutas dos outros. Ou silenciar mesmo, né? Silenciar, exato. Silenciar, continuar o silêncio, né? Quando a gente não tem repertório, é mais fácil a gente classificar assim, né? A gente não tem o repertório para poder construir um diálogo, um debate, para questionar, para o que seja. Aí a gente classifica assim, porque daí você vai discutir o quê? Né? Como a pessoa que define
que isso é lacração, mimimi, o que for, né? Isso não tem discussão. Verdade. Então vamos para as nossas dicas da semana? Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento Canal Diversão e Arte. A sua identidade digital brasileira. Olá, pessoal do Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Papp e eu tenho um convite para vocês. Eu gostaria de chamá-los para assistirem o nosso espetáculo O Falcão Vingador, que tem o meu texto, a direção do Ricardo Grasson e que tem eu no elenco ao lado da genial Maria Clara Gueiros. O espetáculo fala sobre sonhos, sobre projeção de sonhos dos pais em cima dos filhos e, acima de tudo, sobre qual é o tamanho da nossa vida e o que a gente pode fazer com ela, o que é ser grande, o que é ter sucesso. É uma tragicomédia super divertida, emocionante, tenho certeza que você vai adorar. Nós estaremos em cartaz no Teatro Nair Belo, dentro do Shopping Frei Caneca, todas as sextas e sábados, às 21 horas e nos domingos, às 19 horas, a partir do dia 15 de julho até o dia 28 de agosto. Espero todos vocês lá, tenho certeza que vocês vão adorar a nossa peça, tá bom? Um beijo, obrigado e até a próxima. E aí, vocês têm de dica hoje? Olha, eu vou indicar uma coisa que tem, na verdade, você pensar as pessoas que estão envolvidas, tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, pelo próprio posicionamento delas, que é uma peça que está em cartaz no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, Botafogo. Direção e dramaturgia do Henrique Dias e Márcio Abreu. É O Espectador, com a Renata Sorrá, que eu gosto muito, com a Andréa Beltrão, a Ana Baird, não sei falar o nome dela, e a Marieta Severo. Então, bruta de um elenco. O Espectador, Teatro Poeira, em cartaz até dia 2 de outubro, no Rio de Janeiro. É facinho de ir, Botafogo, Estação Botafogo, pertinho, e vale muito a pena, é claro, fora o charme do Teatro Poeira, né? Eu estou maluco pra assistir esse espetáculo. Quero muito ver mesmo. Entendeu? Eu vou falar pra você que eu vou. Já marquei, já comprei. Eu quero que você me conte quase tudo. Quase, porque eu quero... Só não conta o final, né? Ai. E você, Dinho, você tem alguma dica? Tom, eu vou compartilhar a dica contigo. Tá, A gente se encontrou, nós nos encontramos esse final de semana para assistir e gravar, claro, um especial para o canal, nos bastidores do espetáculo Grease, o musical, que é baseado no filme Grease nos Tempos da Brilhantina, que é, pelo amor de Deus, você revive tudo aquilo, todas as emoções do filme, todas as danças, as músicas parece que a gente já conhece todas, que são muito popularmente conhecidas, então as referências são grandes. E é um baita de um espetáculo, muito, muito bem... Eu digo, as músicas, toda a coreografia, é tudo muito, muito, muito gostoso de ver. Verdade. Essa foi como a minha dica. E tem nossos amigos lá, Igor Pushinov, fazendo a direção assistente, ele é assistente de direção. E o diretor residente também, né? Residente. E mais uma galera muito bacana, além, claro. Júlio Oliveira. Que é de casa. É verdade. Não, tem que ir assistir. Tá lá no Teatro Claro, em São Paulo. Eles agora falaram pra gente que a partir do próximo domingo, desse domingo agora, já vão começar com 2 sessões também. Então eles vão estar também, se eu não me engano, é de quinta a domingo. E sábados e domingos, 2 sessões. Então tá um sucesso. Eu fiquei encantado, de verdade, com a plateia. E plateia, assim, mista, diversificada, porque tem a galera que né, das antigas, que assistiram o filme e que são apaixonadas pelo filme, tem os apaixonados por musical, né? E os apaixonados pela história em si, né? Pelas músicas
do filme que foi tão emblemático na vida do John Travolta e tantos outros, né? Sabe uma pessoa do elenco que me deixou bastante impressionado, que eu não conhecia tão bem, e vê-lo no palco me deixou bem impressionado? O Rui Brissac. Como ele tem uma pegada, né? como ele é incrível. Nossa, ele tem um fôlego, um ânimo, uma coisa que é incrível. Verdade. E o Rui ele já participou aqui do nosso canal, né? E na época quando ele fez o Mamonas Assassina. É verdade. Que ele era o Dinho, né? Do Mamonas. E assim, realmente é um menino de ouro, que ele está, assim, que tá ali fazendo de uma forma uma entrega muito bonita, né? Muito contagiosa. Adorei. E você falou do Dinho do Mamonas, o meu nome Dinho não vem do Dinho dos Mamonas. Ah, não, Dinho? Eu sou Dinho antes do Dinho do Mamonas. Quando o Dinho do Mamonas surgiu na mídia, eu já era Dinho. Tá certíssimo. Deixa eu falar mais uma dica. Opa, vamos lá. Eu lembrei agora uma dica que também trazer aqui para vocês, que é a peça, o Jardim, já que eu falei uma do Rio, vou falar uma de São Paulo. Jardim de Inverno, com a Bianca Bin e Fabrício Pietro. Tá lá no Teatro FAAP, sexta, sábados e domingos. E os ingressos no FAAP são fáceis de serem encontrados na bilheteria mesmo do teatro ou fácil de comprar. E direção do Marco Antônio Pâmio. Maravilhoso, que legal, que bacana. Bora assistir. Bora assistir. Gente, a minha dica, eu acho que eu já falei aqui no Rabisco, mas eu quero repetir, né? Que é a exposição do Bispo do Rosário, que está acontecendo lá no Itaú Cultural. E é uma exposição que acontece em 3 andares do Instituto, mas que você não tem como você sair tocado por aquela exposição. Porque, primeiro, que a obra do Bispo, ele não se considerava, né, um artista, né? Ele fala sobre a saúde mental, porque ele foi interno, né, de manicômio, mas deixou uma obra tão tocante, tão latente, ainda nos dias de hoje, que o Itaú, ele, além de trazer muitas das obras dele, convidou outros artistas que se inspiraram na obra dele para poder fazer, entregar outras obras que conversassem com essa obra que o Bispo deixou, né? E é tão bonito e tão profundo esse tema, né, sobre saúde mental, que é uma coisa que a gente tem falado muito desde que começou principalmente a quarentena da pandemia, né? E da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente cuidar do nosso bem-estar, né? Que eu acho que antes da pandemia, eu não diria nenhuma coisa secundária. Eu acho que para muitos até a gente simplesmente não cuidava, ia vivendo, né? E eu acho que é muito legal você parar para ver essa exposição, que vai estar lá também até dia 2 de outubro, Bia. Eu vou. Até dia 2 de outubro, e tá lindíssima, sabe? Assim, acho que gratuito, o pessoal pode chegar e ver e se deliciar com o senhor Bispo do Rosário. Bom, ainda tem o café lá no Itaú Cultural? Infelizmente não, Bia. Infelizmente é uma reclamação que a gente ouve muito do público lá do Itaú, que cadê? Não tem um cafezinho? Mas do lado tem o Sesc. Olha. Que mas dá. Né? O Sesc é tudo lá em cima, né? Esse Sesc da Paulista, ele é chato, você tem que subir. Elevador, é isso. Melhor ir na Casa das Rosas. Não sei se tem café ainda lá. Tem. Pode dizer que não tem café, pelo amor de Deus. Não, Casa das Rosas ainda tem o cafezinho gostoso dele. Quero café no Itaú Cultural.
Queremos. Passa uma sugestão. Vou fazer. Eu pensei nisso, que eu pensei, vou na exposição, aproveito e sento lá um café para conversar. Pois é. E eu sei que em breve, muito em breve mesmo, vai ter uma ocupação da Tônia Carreiro lá no Itaú Cultural. Então, fiquem ligadinhos. Quando for para estrear, eu quero trazer aqui em primeira mão para vocês, porque Tônia Carreiro é uma dama, né, do nosso teatro, do nosso audiovisual, e que nos deixou, né, mas que deixou um legado assim lindíssimo e uma família bonita, né, de se ver em tudo que eles fazem, né, por aí. Eu estudei numa escola de cinema, e isso no meio dos anos 80, era criança ainda, que eles tinham acabado de fazer um filme com a Tônia Carreiro, o primeiro filme que ela tinha feito como avó, porque ela não tinha feito nenhum personagem de vovó até então. E o filme tem um elenco maravilhoso, tem Angélica, Maurício Matar. Uau! Pois é, e o filme não aconteceu, assim, teve vários problemas financeiros e tal, mas dá para encontrar ele perdido por aí, é o Gato de Botas Extraterrestre, em direção. Por que será que ele não aconteceu? O Dinho acaba de cair em si. Não, mas foi um projeto grandioso, tanto que a maquiagem e tudo mais foi vinda de Hollywood, tem toda uma história grandiosa o filme, mas aí teve várias questões e problemas. O filme teve até um lançamento, eu assisti ele no Itaú Cultural quando lançou, mas pois é, e depois o filme se perdeu. Eu acho que se acha ele em VHS, assim, em algum lugar perdido. Procurar ele na internet, você acha a descrição dele, mas não acha o próprio filme para ver. Mas eu assisti ele. Então procurem. É o Gato de Botas Extraterrestre. Pelo menos é um nome que a gente não esquece, porque é esquisito. Ai, gente, mas ó, adorei as dicas. E é isso. Até a semana que vem? Até semana que vem. Até! Então tá, abreijos pra todo mundo. Abreijos. Até semana que vem. Olá, pessoal do Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Eu sou a Natália Coutinho e tô aqui para convidar todos vocês para a temporada da peça Mesa para 5, no Bar do Parlapatões, ali na Praça Roosevelt. Na peça, 5 caras, amigos de infância, se reúnem para animar o Júlio, que tá na fossa depois de ser traído. Eu faço o Abel. E nessa peça, você senta para tomar cerveja e escutar a fofoca da mesa do lado. Só tem mais 3 apresentações, hein? 19 e 26 de julho e 2 de agosto, às terças-feiras, sempre às 9 da noite, até 2 de agosto, no Parlapatões. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal diversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.